Em Mare of Easttown, acompanhamos a história de uma detetive que investiga um assassinato brutal de uma garota, mas principalmente acompanhamos a história de uma mãe, de várias mães. A série dirigida por Craig Zobel foca toda a sua narrativa em famílias, no interior dessas famílias. Todos os personagens têm uma importância nessa história e todos contribuem de alguma forma para que ela siga em frente. São todas pessoas profundas que guardam cada um universo próprio e uma maneira de lidar com a situação. E é interessante de analisar como qualquer um aqui pode ser o culpado. A série não faz rodeios a apresentar cada ser humano envolvido como um possível assassino. Apenas o fato de ter nascido é o suficiente para tornar essas pessoas possíveis culpados. Logo, o fruto de todos esses perigos é derivado de um ser. Não apenas ele, mas principalmente esse ser, a mãe. As mães, aquelas que têm a capacidade de colocar outro ser no mundo, de dar seguimento à existência e ainda assim carregar o fardo de que sua criação não seja o que a sociedade espera. A sensação de serem as culpadas por tudo de ruim que o ser humano pode fazer. A sensação de que, na realidade, as culpadas de qualquer crime foram sempre elas, as que possibilitaram a entrada desses indivíduos ao mundo. Não é à toa que todas as famílias aqui seguem um padrão. São famílias de filhos que herdam uma herança inconsciente de seus pais, herdam seus erros e com eles a consciência desses erros. Isso é bem evidente no medo que Mer tem de seu neto cometer suicídio, assim como seu pai e seu filho. Uma genética falha que ela mesma sente em sua vida. E não exclusivamente ela, mas todas as mães envolvidas nessa narrativa são parte da causa. E como Zobel demonstra isso nos olhares dessas mulheres sobre seus filhos, como a perda deles as faz perder o rumo também. Elas têm parte da culpa nesse sofrimento. Talvez até mesmo seja uma espécie de egoísmo, não apenas pela perda, mas por saber que essa perda só existiu pois antes dela precisou que alguém desse luz a esses indivíduos perdidos. Elas são as causadoras de seu próprio luto. Isso tudo combinado à necessidade de ser um exemplo e de criar grandes filhos, e a culpa atormentadora de quando esses ideais não são atingidos, pois a sociedade sempre vai encarar isso como um defeito de criação ou como um problema genético irreversível. É uma pressão que se assume desde o nascimento daquele indivíduo e persegue a figura materna para sempre, esperando o melhor dessa que decidiu ter o filho perante tantas formas e não. Agora ela tem uma obrigação com o mundo. E a personagem de Mer vem para mediar essa situação, já que ela é parte do juiz e parte réu, carrega consigo as mesmas culpas citadas e ainda a responsabilidade de determinar os criminosos. Ela é o carrasco que destrói famílias e que ao mesmo tempo tem a sua destruída. Essa sensação de desilusão que Zobel cria, banhando suas imagens com tons escuros e azuis, tudo ali é tomado pela perda. A cidade em si parece viver sempre em luto, onde o clima chuvoso domina, mesmo que a chuva de fato não exista. Ainda assim, temos a sensação de que pouco havia chovido, e passeando por esse mar de lamentações, existe a protagonista que, mesmo sendo prestigiada e adorada por toda a cidade, nunca consegue enxergar seu mérito, fato que fica claro nos primeiros minutos de série, onde essa escolhe mostrar Mer como um policial irregular, que não se doa o suficiente ao trabalho, que presta apenas para tarefas insignificantes como ir até a casa de senhoras ouvir suas paranoias. Um anúncio da TV nos mostra talvez uma espécie de incompetência que a personagem sente que tem, por não ter resolvido o caso de uma garota que sumiu. Tudo isso para construir a ideia de que Mer tem de si mesma, e ao final do episódio mostrar que, na verdade, não é dessa forma que o restante da cidade a enxerga. Junto a toda essa descrença consigo, ainda paira sobre ela toda a responsabilidade de ser mãe de uma cidade toda, a detetive que para resolver um caso e satisfazer uma família precisa ao mesmo tempo destruir outra, um universo que nunca ninguém sai ileso, onde o peso das suas criações ecoa por toda parte, culpando essas mulheres pelos maus de suas proles, e alimentando suas incertezas sobre o futuro, futuros imprevisíveis de suas criações que um dia sentirão o mesmo e assim seguindo um ciclo eterno.